Passa rapidinho, né? A gente tá juntinho, quarta-feira, dia de papo cabeça aqui no Falando Nisso. Hoje o programa de manhã. Amanhã também, por conta aí do Esporte na Band, a gente já vai comentar sobre isso com você. Hoje a gente está falando com a psicóloga Sônia Maria. Seu filho, sua filha andam em pé de guerra, brigam demais, né? Aí chegam as férias e a situação piora ainda mais. A gente está aqui para te ajudar e não precisa se identificar, né, Luquinha? Pois é, posso fazer uma perguntinha que eu recebi aqui? Eu achei bem interessante. A nossa querida aqui que pediu para não falar o nome, Sol, ela comentou o seguinte, ela disse que a irmã dela só melhorou a relação com ela quando as duas se casaram e tiveram filhos, porque aí os filhos ajudaram, de repente, uma a gostar mais da outra e ter um convívio. Só que ela está preocupada para não acontecer o mesmo com os filhos dela, entendeu? Porque foi uma relação difícil até elas se casarem e terem filhos. O que ela pode fazer? Muito bom. Os irmãos, como têm uma relação muito longa, ao longo do ciclo de vida, tem fases. Então, tem fases que se briga mais, fases que se sai junto, fases que se vê menos, enfim, tem fases diferentes, não é? E acho que bacana, né, que vocês tiveram essa oportunidade desse reencontro quando vocês se tornaram mães. Para te ajudar, talvez você precise pensar um pouco o que na sua educação, na sua e da sua irmã, fez com que vocês competissem tanto, brigassem tanto. E tentar fazer diferente na relação com os seus filhos, porque tem mesmo uma tendência a repetir. Então, você tem que identificar para poder fazer diferente, é isso. Agora, olha essa situação. Vou poupar o nome, tá? Porque são marmanjos, mas a mãe está super preocupada, é uma senhora já de idade. Existem 2 filhos dentro de casa, um de 30 e outra de 40 anos de idade. E o filho de 43 separou, enfim, está passando uma situação de desemprego, voltou para casa. Só que o irmão de 30 e a irmã de 43 não aceitam de jeito nenhum. Então, são marmanjões, com a vida feita, moram com a mãe, mas estão em pé de guerra aí. Então, isso é uma situação, sobretudo, difícil para a mãe, né? É. Uma mãe de idade. Acho que isso é difícil, ela, né? Acho que os adultos, né, são pessoas adultas que cada um precisa colaborar para que a vida flua, né? Mas isso tem sido muito comum. São chamados os filhos cangurus, né? Os que não deixam a bolsa, né? É verdade. Vão e voltam, né? Mas estão sempre dentro da bolsa. Então, acho que é preciso aí contar com a sabedoria dos adultos, sabe? Por quê? A relação de irmãos, ela infantiliza muito. Eles são pessoas que têm a sua vida, tal, e que fora de casa dão conta de muitas coisas, mas quando estão dentro de casa e no olhar da mãe, ficam infantis. Então, eles vão precisar se ligar aí. Exatamente. Pra crescer. Pelo amor de Deus, né? A mãe já tem idade, Não 43 anos de idade nas costas, vai ficar brigando por causa de cama? Ah, me poupe, né, Luquinha? Respeita a mãe um pouquinho, né? Pois é, né, Solange? Estranho, né? Bom, bora ficar por dentro das curiosidades do dia de hoje. Gente, olha só que loucura. Imagina que cada palavra que você fale ou também escute, dê gosto a essa palavra. Isso pode acontecer, sabia? Imagina. Se você tiver sinestesia léxico-gustativa. James Warrington é estudado aí por cientistas do Reino Unido por conta desse problema. Segundo os cientistas, 4% da população mundial possui essa síndrome. E segundo James, o nome do pai dele tem gosto de ervilha e da mãe de sorvete. Eu não gosto de ervilha, então não ia falar o nome do meu pai, não. Nem ouvi, né? Estranho, Mas muito estranho, né? Muito louco, né? E olha só que orgulho, gente. As irmãs trigêmeas Fábia, Fabielle e Fabíola Lotério, de 15 anos do interior do Espírito Santo, são 3 vezes motivo de muito orgulho para os pais que são agricultores. Elas ganharam a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Agora as 3 têm planos de seguir carreira e fazer graduação em matemática, mas um exemplo a ser seguido, né? Muito Vários legal. exemplos, né? Aliás, 3. parabéns para o judô do Brasil aí, que está arrebentando nos Verdade, Jogos no Pan-Americanos aí, muito legal. Olha que pergunta, né? A gente comentou sobre isso, Sônia. A mãe está super preocupada porque um filho tem síndrome de Down, ok? Ele tem 6 anos de idade. E o irmão de 8 anos de idade vive provocando. É o tal do bullying, que ela diz assim. Só que chega momentos que ela não consegue controlar essa situação. A família que tem uma criança especial, ela tem uma série de dificuldades. E para o irmão que não é especial, também é difícil.
A gente costuma pensar, assim, no senso comum, que é mais difícil para o que tem a síndrome. Para o outro também é, porque o outro também está privado de uma série de coisas que ele poderia ter na relação com esse irmão. Então, é difícil para todo mundo. E acho que a família tem que lidar, sobretudo, sem classificar em bonzinhos e mauzinhos, certos ou errados. A gente precisa olhar para o relacionamento de uma maneira geral e incentivar que eles sejam amigos, apesar das diferenças. Né? E tentar proporcionar também para o filho que não tem a síndrome outros contatos e outras relações para que ele possa experimentar relações com iguais também. Quer dizer, eu acho que é difícil para todo mundo, Sol. Não é uma coisa fácil mesmo, mas eu não acho que tenha maldade, só maldade nisso. Né? Acho que ele precisa entender um pouco melhor o que se passa. Você tocou num assunto bem interessante que eu estava aqui pensando. Como os pais, não só dos pequenos, mas dos grandões também, podem perceber que existe a maldade, existe a intenção da briga, não existe nenhuma boa vontade de amenizar a situação. Então, eu acredito que não existe uma pessoa só boa e outra só má. Uhum. Todos nós temos os dois lados, não é? Exatamente. Então, acho que os pais têm que proteger, têm que observar, né? Ver se ninguém está correndo risco, tem que incentivar o lado mais colaborativo, mais amigo, não é? E claro que tentar identificar perigos, mas eu acredito que o bonzinho tem muito de malzinho e o malzinho tem muito de bonzinho. Ah, então, olha só. Então, prestar atenção aí no comportamento. A gente tem mais tempo para uma perguntinha. Vamos fazer então, e achei bem legal essa pergunta, porque a mamãe disse assim, olha, eu tenho muitos filhos, muitos mesmo. Ela tem 8 filhos. Ai, que legal. E diz que assim, aquela bagunça gostosa, ela gosta muito. Mas também quando um começa a botar fogo, todos se envolvem. Todos parece que ficam aí envolvidos nessa raiva, nessa briga, nessa vontade de se bater. E que ela não consegue controlar. Afinal, são 8 crianças se pegando, né? Ela quer saber que tipo de castigo ela poderia aprender aí para dar nos filhos, para quando todos se envolverem numa coisa que era problema de um e outro. E o castigo funciona, Sônia? Os castigos, assim, vamos chamar de fazer algumas restrições. Porque castigo pode remeter a bater, a sofrimentos físicos. Eu acho que isso não funciona. Acho que nós temos que pensar em restrições, né? O que é que eu perco quando eu não me comporto da maneira que foi a combinada? Então, a gente tem que ter regras, combinados, sobretudo quando se tem 8 filhos, que família mais linda, né? Grandes oportunidades de aprender, de dividir, de compartilhar, de socializar. Acho que é super legal. Mas tem que ter regras. Combina lá, a mamãe escreve umas regras, gruda em algum lugar, o que pode, o que não pode, e quem não cumpre tem que ter restrições, que é ficar sem a TV, ou sem o passeio, ou sem, né? Que eu acho que essa é uma boa maneira de ajustar. Olha só, mais uma perguntinha aqui da Renata. A Renata, que é de Tremembé, ela fala assim, Sol, a briga já começou antes mesmo do meu bebê nascer. Tenho um menino de 3 anos e estou esperando outro. Quando eu falei para esse meu filho de 3 anos que ele iria ganhar um irmãozinho, ele mudou o comportamento. Eu tenho muitas vezes que me afastar para ele não bater na minha barriga. Quer dizer, é os ciúmes da mãe, é os ciúmes do irmão que está chegando. Como é que ela lida com essa situação? Sim, acho que é o ciúme, sim. Agora, uma criança de 3 anos, ela não sabe muito bem o significado de ter um irmão. Talvez vocês, adultos da família, possam explicar para ela o quanto é legal ter um irmão. Que, na verdade, você não perde, você ganha, você tem uma soma de situações, né? E que o amor é como o fogo, né? Como as tochas de fogo. Você vai distribuindo e o fogo se mantém. Quer dizer, o amor não diminui porque a gente compartilha. Ao contrário, ele multiplica, ele aumenta. Agora, isso tem que ter ensinado para uma criança pequena, não é? E é o adulto que vai fazer isso, vai dizer, olha, você é parte disso, ele veio porque você já veio antes, olha que bacana, vamos junto, vamos lá no ultrassom escutar, que bonitinho, como é que é. É isso. Família paraquedas? Família é paraquedas? Tem gente que fala assim, família é paraquedas, você cai lá e não tem escolha, né? Sim, e muitas vezes você cai numa família que você não se dá bem e outras famílias são super amorosas, assim, né? Sim, acho que, na verdade,
se a gente não pensar no ponto de vista espiritual, né? Você não escolhe, na verdade, mas você se mantém ali, você aprende a conhecer, você aprende a gostar, mesmo que tenham muitos problemas. Olha só, exatamente. Tem gente que cai em solo fértil e se não for fértil, você tem como transformar isso daí numa boa colheita, né? Soninha, obrigada por estar aqui com a gente nessa manhã gostosa também, aí, viu? Eu gosto muito. É sempre bom ver essa luz aí logo cedo, né, Luquinha? Pois é, só obrigado a vocês que participaram. Um beijo forte, grande abraço, um dia excelente aí na paz de Deus. E amanhã a gente está de volta às 8 da manhã. Exatamente. Novamente, tomar café com o pessoal de casa, dia de beleza e saúde. Olha só, gente, é fantástico. Saiu num congresso no Canadá e a gente vai trazer direto aqui para você. Você sabia que existe agora um tratamento com células-tronco para ajudar no crescimento do cabelo, tanto dos homens quanto das mulheres? Quero conhecer de perto o que é isso daí. Beijos, fiquem com Deus, aquele nosso acordo, bora viver, esquece dos outros, cuida de você, bora ser feliz. E vamos ficar com as receitas deliciosas do dia a dia com o Daniel Borges. A gente se vê. Tchau, tchau. Just be the champion.